Muito boa noite. Continuamos a receber os líderes partidários na SIC Notícias para debaterem as suas propostas para a nova legislatura. Hoje é a vez de Inês Sousa Real, do PAN, e Rui Rocha, da Iniciativa Liberal. Muito boa noite aos dois. Bem-vindos. Ditou o sorteio que começa Rui Rocha, termina a Inês Sousa Real. E começamos pela saúde. Rui Rocha, neste fim de semana de Páscoa vão estar encerrados 16 serviços de urgência por causa da falta de médicos. O PAN defende a atribuição de profissão de risco e de desgaste rápido aos profissionais do Serviço Nacional de Saúde. A reforma aos 62 anos em vez de aos 66. E um aumento de 30% do salário dos médicos. Acha que com a implementação destas medidas ainda haveria a necessidade de aplicar o modelo da Iniciativa Liberal, que quer mudar tudo? Boa noite, Nelma. Boa noite, Inês. Boa noite aos espectadores. De facto, são medidas que são criticáveis em si mesmas. Quando nós estamos com um problema tão grande na saúde, no SNS, e a Nelma referiu, com tantas urgências fechadas e agora estão sempre fechadas, não é? Nós vimos de um tempo em que criticávamos o encerramento aos fins de semana, o encerramento durante as férias, agora temos uma permanência de encerramentos rolantes. E há medidas que aí estão, que eu não digo que não possam ser consideradas, mas que são consideradas pelo PAN com um enquadramento que me parece errado. Por exemplo, um aumento de 30%. A Iniciativa Liberal também propõe uma valorização salarial dos profissionais de saúde, mas indexada à produtividade, indexada ao mérito e, sobretudo, à produção, e não um aumento indiscriminado, porque nós temos que melhorar a produtividade do Serviço Nacional de Saúde, esse é um dos problemas que temos, e isso passa por contratualizar a produção e aí sim, em função dessa produção, ter uma majoração salarial. A mesma coisa depois para as questões do risco. Aquilo que nos parece é que as profissões da administração pública devem ser avaliadas no seu conjunto. Nós temos discutido no Parlamento, avulso, várias situações desta natureza e não se pode ter uma visão avulsa das profissões da administração pública. É preciso ter uma visão global para a administração pública em que as questões do risco, as questões da produtividade sejam avaliadas. E, portanto, esta análise avulsa parece-nos contraindicada neste momento e provavelmente com o sentido, com a consequência de agravar o problema. Quanto à pergunta que me faz diretamente, claro que sim, a proposta da Iniciativa Liberal faz todo sentido. Nós chegamos a um momento em que foram tentados vários remendos no SNS e a conclusão é sempre a mesma. E tivemos já um governo socialista e um governo da Aliança Democrática. E as coisas continuaram exatamente iguais. Continuamos com as mesmas listas de espera, com os portugueses sem médicos de família, 1.500.000, com as tais urgências a fechar portanto, é preciso mudar isto. E a mudança passa por dizer o seguinte: o discurso político tem dito sempre que o SNS tem que estar no centro da solução. Pois eu digo que os portugueses têm que estar no centro da solução. E, portanto, nós temos que devolver aos portugueses a possibilidade de escolher a solução que mais lhe convém. Que, na verdade, não é nada que não se faça na Alemanha, na Holanda, não é nada que os funcionários públicos não tenham com a ADSE, com a diferença que nós entendemos que os portugueses não devem pagar mais por esse acesso, e não é nada que os portugueses não tenham quando têm a possibilidade de ter um seguro de saúde. Agora, quem é que não tem possibilidade de escolher? São aqueles que não têm recursos. E é esses que nós estamos a falhar, criando uma saúde de primeira e de segunda, condenando-os às listas de espera. Inês Sousa Real, a Iniciativa Liberal para a Saúde apresenta um plano completamente diferente do atual, em que o utente escolhe se vai ao público ou ao privado ser tratado e o Estado paga em qualquer dos casos. E este modelo parece-lhe que não teria benefícios para diluir, para desafogar os cuidados de saúde? Antes de mais, muito boa noite, Nelma, muito boa noite ao Rui e também a quem nos acompanha lá em casa. Permitam-me só, antes de responder esta questão de saúde, porque há uma pergunta que não tem sido feita em primeiro lugar em todos os debates e todos os dias estamos a ter notícias de crimes de violação e eu gostaria que hoje neste debate pudéssemos falar desse tema, porque de facto é uma das maiores crises nacionais que estamos a ter e não estamos a conseguir falar suficientemente sobre isso. No que diz respeito à saúde e também às diferenças ideológicas entre o PAN e a Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal evoca muitas das vezes o mote escolhe o teu futuro, mas esquece é dizer às pessoas ou de ter presente que as pessoas não escolhem nascer pobres, também não escolhem não ter saúde ou menos ainda envelhecer. E o modelo que a Iniciativa Liberal quer oferecer é um modelo que faliu em vários países liberais, basta olharmos para o caso da Argentina ou até mesmo de modelos nórdicos que dão exemplo, mas que têm um Estado social forte, porque se nós não tivermos a capacidade de atrair médicos... Saúde? Eu não interrompi, A crítica é o modelo de saúde? Eu não interrompi, agradecia que me deixasse concluir e já terei toda a oportunidade e o gosto de debater consigo.
naquilo que diz respeito não só ao Serviço Nacional de Saúde, em que precisamos ter uma intervenção forte do Estado e garantir que o regime previdencial é efetivamente o regime público e que o privado é complementar, isso só se faz garantindo a atratividade dos médicos, garantindo que efetivamente são remunerados para não estarmos a poder perder talento para o exterior e não apenas para o privado, garantir também que damos resposta em matérias tão fundamentais como a saúde mental, que tem sido uma matéria muito deixada para trás, a doentes oncológicos e como é que alguém que não tem sequer respostas suficientes no privado e, curiosamente, têm sido os próprios privados a pedir a rede, por exemplo, do apoio público para a saúde mental, nomeadamente ao nível do ensino superior privado, não podemos também esquecer-nos que a ausência destas respostas no território em que a rede privada também não cobre tudo, é estar a dizer às pessoas que estão em sofrimento, seja porque são doentes oncológicos, seja porque têm outro tipo de patologias que não têm resposta no privado, ou porque o privado, quando alguém se sente mal, chama as ambulâncias do INEM para irem buscar a pessoa à porta, é fundamental garantirmos que os dinheiros do Estado são efetivamente investidos, porque o que acontece é que estamos sistematicamente a canalizar recursos para o privado, ao invés de garantirmos o robustecimento desta resposta. Tem que ser a primeira resposta para as famílias, sobretudo para as mais pobres, porque tem sido até esse talento especializado que temos no nosso país em várias áreas, desde a oncologia à cirurgia e tantas outras, e não podemos estar aqui assentes na meritocracia, porque dizer que, por exemplo, os médicos ou os enfermeiros têm que estar assentes na sua remuneração no privado, naquilo que é a meritocracia ou na produtividade, é dizer que um médico que recebe bem no privado, então para o público já tem que ter aqui outros critérios que não sejam da remuneração. Vamos passar também para o Rui Rocha. Não sei se quer responder ou se introduzo eu uma crítica que a Inês Sousa Real faz muitas vezes à iniciativa liberal, de que o projeto é uma ilusão porque não está ao alcance de todos. Como é que neste exemplo da saúde, com a tal distribuição de hospitais privados desigual pelo território português, desmonta este argumento que só fala para os centros urbanos? Vamos lá ver. Antes de mais, as soluções que a Iniciativa Liberal defende, como eu tive a oportunidade de dizer, estão testadas em países como a Alemanha e como a Holanda. Portanto, eu não percebo a referência à falência de algum sistema no qual a Iniciativa Liberal se inspira. Pelo contrário. Agora, Inês, eu não te interrompi. E, portanto, o que acontece é que, na verdade, o Sistema Nacional de Saúde português é inspirado no Sistema Nacional de Saúde britânico. E esse, sim, está a enfrentar enormes dificuldades, como o português está também, porque é o tipo de concepção do sistema que traz estes constrangimentos. E, portanto, a crítica é devolvida, o problema está na concepção do próprio Sistema Nacional de Saúde português. Quanto ao mais, aquilo que nós dizemos é que o sistema público existe, continua a existir, nós queremos-lo até fortalecido. Agora, há mais opções. E quando temos 10 milhões e meio de pessoas, de portugueses e residentes em Portugal, nós não podemos pensar que o SNS, nas condições atuais, consegue responder a toda esta população. E, portanto, o que faz sentido é o que se faz nos países que eu citei, que é permitir que a capacidade instalada toda possa dar resposta, e isso significa, naturalmente, que não teremos as situações que temos hoje, essas sim, absolutamente inaceitáveis. A Inês fala das ambulâncias. Bom, as ambulâncias andam pelo país todo a levar as grávidas portuguesas de hospital para hospital, onde depois não são atendidas nem num nem noutro. As pessoas estão à porta dos centros de saúde, as pessoas passam um ano à espera de uma consulta ou de uma cirurgia. Isso é que não é aceitável, isso é que é absolutamente inadmissível ao estado a que aqui chegamos. E, portanto, é preciso fazer alguma coisa. E já vimos com diferentes governos que a situação atual não muda. Mas concorda que é desigual a hospitalização privada? Não concordo. O que eu digo... foram pedidos por mim hoje à Associação dos Hospitais Privados. E Lisboa, por exemplo, tem 26 e Leiria 1, e a diferença populacional não é desta proporção. É verdade, mas repare, nós não estamos a diminuir a oferta, nós estamos a aumentar a oferta para as pessoas escolherem. Portanto, nos sítios onde há poucos, continuará a haver poucos ou até mais alguns que se instalam. Mas as pessoas têm mais escolha de uma maneira ou de outra, nunca ficam prejudicadas com o modelo que propomos. O que é desigual é ter em Portugal as pessoas com poucos recursos, as pessoas que não têm outra solução, à espera de hospitais, à espera de urgências fechadas, à espera de uma solução para a saúde, em sofrimento, porque os partidos em geral, todos, à exceção da Iniciativa Liberal, entendem que as pessoas têm que passar pelo sofrimento de esperar pelo SNS, e só quando o SNS já falha completamente é que podem ter acesso a outra solução. É isso que quer dizer complementaridade. Para a Inês Sousa Real, quer complementar o que diz o Rui Rocha? Sim, muito brevemente. É que o problema é um problema de gestão. Nós não nos podemos esquecer que tivemos 3 diretores executivos do SNS, temos uma crise política que tem atrasado aquilo que tem que ser
um investimento e uma mudança no modelo de gestão do Serviço Nacional de Saúde e não na sua privatização, porque esta ideia da iniciativa liberal de um Estado tão pequeno, mas tão pequeno que cabe no bolso, só que esquece que o bolso dos portugueses não é igual para toda a gente ao final do mês, e menos ainda para quem precisa de aceder à saúde, é que nós acreditamos no Serviço Nacional de Saúde, acreditamos que a sua gestão tem que ser uma gestão eficaz e eficiente dos recursos, mas isso implica não perdermos nem desperdiçarmos recursos onde eles não existem. O seu lema do seu programa é uma saúde igual para todos, uma só saúde, saúde animal, saúde ambiental e saúde humana. Qual é a sua proposta, Inês Sousa Real, para conciliar tudo? Nós precisamos de prevenir mais e isso passa por aquilo que são as políticas de uma melhor alimentação, uma melhor qualidade de vida, mas também do ponto de vista ambiental, e no que diz respeito à saúde animal, e aqui lamento também que a iniciativa liberal muitas vezes não acompanha o PAN em algumas matérias da proteção animal, porque a saúde animal ter hoje um IVA taxado a 23%, é estarmos a dizer às famílias, mais uma vez, que a saúde tem que ser um bem de luxo, o que não pode acontecer efetivamente. Nós precisamos de garantir que temos também uma rede de cuidados médico-veterinários públicos, um equivalente a um SNS para animais, que efetivamente possa dar a resposta, por exemplo, através das faculdades de medicina veterinária públicas que já existem e que podem ter acordos com o Estado precisamente para ter esta rede de cuidados. Porque a pandemia, se há algo que nos ensinou, é que de facto a saúde humana e a saúde animal são o reverso de uma mesma medalha, e se não cuidarmos de facto de olhar para estas duas saúdes, vamos ter que ter aqui, não vamos estar a falhar naquilo que é a dimensão da prevenção também nestes cuidados que são devidos aos animais. Vamos olhar para impostos. Rui Rocha, ambos concordam na descida do IRC, mas não convergem no IRS. A Iniciativa Liberal quer nivelar tudo em 2 escalões, 15% para quem ganha até 2.000 euros brutos por mês. IRS, exatamente, convergem no IRC, divergem no IRS. A Iniciativa Liberal quer 15% até 2.000 euros brutos por mês e 28% a partir daí. Tendo em conta que atualmente os escalões vão até 48%, pergunto-lhe como é que tem a convicção de que os serviços públicos funcionariam com estas contribuições? Tenho absoluta convicção. Deixe-me só fazer um comentário e já vou à resposta. Sim. É que neste momento eu tenho dificuldade em discutir com Inês em determinadas matérias, porque, se não estiver enganado, tal como aconteceu no debate do ano passado, eu não tenho acesso ao programa eleitoral do PAN. E nós gostamos de concorrência leal, e parece-me concorrência desleal que eu esteja com o programa apresentado, com as contas feitas, rigorosas, com um caminho claro, e que esteja a discutir. E eu confesso, eu já ouvi a Inês em dois... eleições antecipadas, não é sequer minimamente sério não é minimamente sério esse tipo de comentário, Inês, porque sabemos todos que partimos de um programa também com base naquilo que é nomeadamente o programa de 2024 e que estamos em eleições antecipadas. Parece-me sério referir que não há um conhecimento meu, nem dos portugueses, do programa do PAN. Os portugueses conhecem o trabalho do PAN. Pronto. Não nego nada disso. O que quero dizer é que, por exemplo, em termos de IRC, eu tenho dificuldade em perceber a posição do PAN, porque já ouvi 2 debates, um com a AD e um com o PS. Num parece haver uma descida do IRC ampla. Noutra parece haver seletiva. E, portanto, eu tenho dificuldade, como cidadão, em perceber a proposta do PAN em IRC e faço esse desafio. Agora, a Iniciativa Liberal, do ponto de vista das propostas que faz, tem a ver com a necessidade de atacarmos 3 problemas fundamentais. Nós temos uma crise de habitação muito grave e nós pomos as fichas em matéria de habitação, com 2 propostas fundamentais para trazer construção e outras 2 para trazer arrendamento. Habitação? Estamos no IRS. Sim, mas isso tem a ver com todas as nossas propostas. Eu estou a ir à habitação e, portanto, nós vamos descer impostos, sim, sobre as questões da habitação, para trazer mais habitação, quer para construção, quer para arrendamento. No IRC queremos baixar os custos para as empresas, baixando impostos, a tributação autónoma, as derramas e o IRC, e, portanto, queremos mais competitividade e mais salário, queremos baixar o IRS, sim, às famílias, para que as famílias tenham mais dinheiro no bolso no fim do mês. Isto permite uma ativação da atividade económica. E essa redução da receita é compensada, em parte, pela ativação da atividade económica. E depois há um esforço que nós pedimos, e desta vez em Portugal, não às famílias nem às empresas. Pedimos ao Estado. Dizemos uma coisa simples ao Estado. Que o Estado, nos próximos 4 anos, controle a sua despesa em 1% ao ano. Eu só pergunto, se depois de tantos anos aumentar o esforço fiscal, as famílias e as empresas foram chamadas a tanto esforço, não pode o Estado, não haverá uma ineficiência no Estado que permita cortar 1% ao ano para, por uma vez, aliviar as famílias, depois de, por exemplo, este ano, a despesa ter crescido
mais de 8 mil milhões de euros. Temos não será mesmo talvez que o momento equilibrar das o tempo. famílias Inês e as Sousa pessoas Real. terem alívio e o Estado ser chamado a cumprir a sua parte? A proposta do PAN é muito clara. Nós defendemos a descida do IRC para 17%, mas de forma gradual, ou seja, por pontos percentuais até ao final da legislatura. Tanto assim é que nós já apresentámos esta proposta no âmbito do Orçamento do Estado. Então estamos a falar de 1.300 milhões. Aquilo que estamos a falar efetivamente e o que nos distancia até naquilo que é o IRS, e nós fizemos as contas da proposta da Iniciativa Liberal quanto à mudança, a criação de apenas 2 escalões, que não só viola o princípio da progressividade, como mais uma vez beneficia quem mais recebe, como também teria um custo da medida de perto de 2 mil milhões de euros, aliás, 2,4 mil milhões de euros. Nas nossas contas. E nessa medida nós divergimos efetivamente na progressividade dos escalões, mas eu recordo que foi pela mão do PAN, não só que se introduziu há 2 anos a revisão dos escalões de IRS de forma a ser mais justo para as famílias, como a Iniciativa Liberal, que tanto se gaba de querer baixar os impostos, depois não vota favoravelmente propostas como, por exemplo, a baixa do IVA para a alimentação dos animais de companhia, não vota também no cabaz alimentar para os bens essenciais, também não vota a favor, por exemplo, do fim de borlas fiscais, da isenção sobre os produtos petrolíferos e dar passes gratuitos às famílias e, portanto, verificamos que, mais uma vez, esta ideia falaciosa de que querem baixar impostos serve apenas a alguns interesses ou a alguns grupos socioeconómicos e não esta ideia de sociedade assente não só numa economia verde, na sustentabilidade das empresas, mas que também tenham, e foi aí que, de facto, eu expliquei que havia não condicionantes, mas sim majoração para empresas que tenham boas práticas, quer sociais, quer ambientais. Por exemplo, as empresas que paguem os passos aos seus funcionários ou que paguem as creches, por exemplo, para os filhos, para quem tenha filhos. Tudo isso o PAN entende que deve haver um benefício maior para as empresas do que aquelas que mais lucram e poluem, que efetivamente não devem ter aqui um maior apoio do Estado. Intervenção do Estado, sim, onde é preciso nas famílias, e para quem lucra e polui, esses já têm, de facto... Para o IRS, Inês Sousa Real, a sua proposta é uma atualização dos escalões à medida da inflação. À taxa de inflação. Não acha que com a proposta da Iniciativa Liberal os portugueses iriam ter mais dinheiro na carteira do que a sua? Não ia chegar, sobretudo, à classe média e àquilo que são a necessidade de revermos de forma progressiva. Nós temos que nos basear quer naquilo que nos diz a Constituição, e é importante que fique claro, o PAN não acompanha qualquer tipo de aumento de impostos. Entendemos é que devemos respeitar o princípio da progressividade, por um lado, e por outro garantir que atingimos efetivamente o quinto e o sexto escalão, que é sobretudo a classe média, que é quem tem sido mais prejudicado em todas as revisões que têm ocorrido na Assembleia da República. Nós precisamos de efetivamente chegar às famílias que têm feito um esforço muito grande para trabalhar e que muitas vezes não estão a conseguir pagar a sua casa e que vêm-se neste momento perante uma crise de habitação sem precedentes. Basta verificarmos que neste momento temos mais de cerca de 20% dos jovens que querem arranjar casa própria, não conseguem aceder neste caso e continuam a morar em casa dos pais, e precisamos de ter aqui medidas complementares do ponto de vista da economia para garantir o direito à habitação, o direito à saúde, à educação, e aqui infelizmente também na educação a Iniciativa Liberal o que tem a oferecer aos jovens são apenas vales de ensino e não um ensino público de qualidade como defende o PAN, porque efetivamente é isso que temos que ter para oferecer a jovens que querem ter um futuro em Portugal e não apenas lá fora. Sim, Rui. Ora bem, então, tentar depois desta dispersão de temas, dizer algumas coisas. Sobre a progressividade. A proposta da Iniciativa Liberal é claramente progressiva, precisamente porque tem dois escalões. Para além de uma isenção, bom, cada um aspira à progressividade que entende. Há quem entenda que o mérito não deve ser salientado e isso é uma opção política legítima. Depois, eu se bem percebo o que a Inês pretende é atualizar os escalões de IRS à inflação. Bom, era o que faltava que isso não se fizesse. Acontecido. Eu sei que não, mas se calhar aconteceu, isso não aconteceu, por exemplo, essa atualização dos escalões em alguns orçamentos de António Costa que o PAN viabilizou. E, portanto, essa preocupação é bem-vinda. Quem propôs essas medidas foi precisamente o PAN. Pois, eu sei. Mas há um orçamento de António Costa que o PAN viabilizou em que isso não estava previsto. Agora, não na minha liderança, orçamentos de António Costa. Mas deixem-me dizer que, claro, era o que faltava, que não fossem atualizados à inflação. Depois, eu continuo com a dificuldade do programa, porque a Inês fala da descida do IRC com estas modulações que apresenta, e eu, do que percebo, estão aqui 700 milhões de euros de corte por uma taxa de 17, eu depois não tenho ideia das modulações. E depois há a descida do IVA alimentar. Se isto é uma proposta igual à do PS, estamos a falar aqui de 800 milhões por ano nesta matéria. Portanto, só aqui estariam 1.500 milhões e, portanto, num programa de 4 anos, poderiam
custar 6 mil milhões. Mas eu não sei, confesso que não tenho os números. Bom, e depois a Inês falou também de uma questão da casa. E eu devo dizer que as propostas da Inês são sempre por via ou de subsidiação ou por via de habitação pública. Eu não conheço nenhuma proposta para trazer mais oferta para o mercado. E, portanto, sim, os jovens portugueses precisam de casa. Há muitas pessoas que querem sair de casa dos pais e não podem. Há muitas famílias que crescem e que não têm lugar para os filhos e não encontram uma casa para morar. Há profissionais que recusam ofertas de emprego porque não podem deslocar-se. Há muitas coisas a acontecer, até pessoas separadas que ficam a viver juntas. E isso é, de facto, um problema. Mas é preciso trazer oferta para o mercado. Não conheço nenhuma proposta do PAN para oferecer mais casa aos portugueses, então anda muito distraído, porque foi pela mão do PAN que conseguimos aumentar a isenção do IMI de 3 para 5 anos. Foi o PAN também que propôs não só que houvesse medidas do lado da procura, Inês. De porta 65 para que as vítimas da violência doméstica pudessem ter também acesso à habitação. Também no âmbito da crise, não só inflacionista, mas decorrente da IC19, da Covid-19, o PAN também propôs que houvessem medidas de apoio aos próprios senhorios que tornassem mais atrativa a colocação de casa, porque nós não diabolizamos, e a diferença é que para o PAN nós não entendemos que o mercado da habitação deve ser um mercado selvagem totalmente liberalizado. Nós temos de ter medidas que incentivem os proprietários que têm as casas em arrendamento permanente para a habitação própria e permanente a colocá-las no mercado, mas também os arrendatários a poderem ter alguma segurança e não discriminação no arrendamento. Nós não olhamos com preconceito ideológico para aquilo que é o mercado da habitação, que é o que tantas vezes, de forma até irresponsável, a iniciativa liberal faz. Vamos mudar de assunto, vamos até à segurança que vos separou no Parlamento. O Rui Rocha recomendou e conseguiu aprovar a integração no relatório anual de segurança interna, a nacionalidade, o género, a idade de todos os criminosos e todas as vítimas. Foi acusado de ceder ao jogo da extrema-direita, de acompanhar a tendência de radicalização e de polarização. Se não foi isso, por que é que quis acrescentar estes dados ao Razi? Bom, não há liberdade sem segurança. E, portanto, nós precisamos de polícia de proximidade, polícia presente junto dos cidadãos e de políticas adequadas. E temos, obviamente, essa proposta. Quanto mais dados, quanto mais factos nós tivermos, melhor podemos dirigir as políticas para as necessidades da polícia e da segurança dos portugueses. Mas temos mais medidas. Nós entendemos que precisamos mais polícia perto dos cidadãos e por isso temos uma proposta no sentido das funções administrativas, que hoje são feitas por polícias, serem retiradas dos polícias e passarem a ser feitas por técnicos administrativos. Resultado, mais polícias disponíveis, mais perto das pessoas. E depois uma outra que tem a ver com as condições, com mais equipamentos, mais formação, mais treino. Mais o equipamento significa, por exemplo... Sim, mas é isto. A proposta da Iniciativa Liberal é isto. Portanto, os factos não discriminam. Os factos são importantes, os dados são importantes. Mas deixe-me concluir. Nós queremos que os polícias tenham, por exemplo, equipamento não letal para que não aconteçam tragédias, que os polícias não tenham outro equipamento que não sejam armas mortais. Agora, eu não tenho outra coisa a dizer sobre esta matéria, senão queremos segurança para os portugueses, em liberdade, e os factos não discriminam. Votou contra esta ideia de incluir nacionalidade, idade e género de criminosos e de vítimas. Porque é que não compreende esta intenção de se tentar procurar perceber todo o contexto e os padrões criminais? Nós olhamos com muita estupefacção para aquilo que tem sido uma tendência da direita, que devia de ser uma direita do campo democrático, estar a ir atrás do Chega. É para nós incompreensível que vão atrás daquilo que é a intenção do Chega de estar aqui a estigmatizar. Não são factos. Pedir a questão da nacionalidade, como bem sabemos, é uma agenda xenófoba e extremista do Chega e nós não alimentamos esse peditório. Aliás, são dados que até já existem no âmbito dos estabelecimentos prisionais e que podem ser aproveitados. Para o PAN, nós temos um grave problema de segurança e de criminalidade no nosso país e esse problema começa dentro de casa, com a violência doméstica e com os crimes de violência sexual. Tivemos e não vemos a direita da última década, em 2024. E não são apenas números, Nelma. É que nós ainda hoje saiu mais uma notícia de uma jovem de 23 anos que foi não só alcoolizada e violada. Tivemos recentemente uma jovem de 16 anos, o caso de Loures, que viu também a sua violação ser partilhada por toda a internet e isto vem-nos dizer de forma muito clara que não só as nossas jovens e as mulheres, acima de tudo, não estão a ser protegidas e aqui não vemos a direita a ir atrás de qualquer tipo de fenómeno, nomeadamente social, que alerte para esta questão. Esta deveria ser uma prioridade em todos os debates. Todos os partidos têm que vestir a camisola do combate à violência sexual e à violência doméstica e, em particular, de género. Nós temos, neste momento, meninas a serem revitimizadas nas redes sociais.
E é por isso que o PAN quer transformar o crime de violação em crime público. Queremos também garantir que as próprias plataformas são responsáveis e são obrigadas a retirar estas imagens de imediato das redes sociais, porque não podemos compactuar com isto enquanto sociedade, porque uma coisa é certa, estas jovens ficam com as suas expectativas de vida destruídas. E a cada partilha são, mais uma vez, humilhadas e revitimizadas. E nós não podemos compactuar com isso. E por isso mesmo eu faço um apelo a todos os líderes, ao Rui e a todos os mais líderes, que na próxima legislatura aprovem a proposta, não apenas do PAN. Têm sido milhares os cidadãos que têm levado esta temática à Assembleia da República e que têm visto isto rejeitado. E sem qualquer tipo de clubismo partidário, temos que, de uma vez por todas, combater este flagelo. Sim, eu subscrevo a preocupação. Aliás, aqui faço como pai de uma jovem de 21 anos. Eu estou preocupado, para não dizer chocado, com muitas das notícias que chegam nos últimos tempos, de agressões, de violência no namoro, violência nas escolas, violações. E, portanto, eu acho que estamos no momento, como sociedade, de convocar todos para uma reflexão sobre esta matéria, com ações concretas. Nós, no nosso programa, temos um plano de saúde e um plano para a dimensão emocional, que tem como objetivo fazer da escola, das universidades, não só um local de reflexão, mas um local também de trazer ferramentas concretas, metodologias concretas para identificar alertas e passos a dar sempre que estas questões aparecem, que envolva toda a sociedade, os professores, os funcionários, os pais, os alunos. Portanto, é de facto uma preocupação que temos. Deixe-me dizer que, sendo a questão do crime de violação ser público ou não uma questão delicada do ponto de vista dos fatores que envolve, a Iniciativa Liberal votou já a favor de iniciativas nesse sentido e, portanto, é algo que vemos como uma discussão que deve ser tida. Que têm em comum. Vamos passar para as alterações climáticas e para a transição energética. Discordam num ponto que tem voltado ao debate europeu, a inclusão da energia nuclear como uma solução sustentável para produzir energia. O Rui Rocha é defensor do investimento em energia nuclear, mas há quem, como a Inês Sousa Real, considere que produz resíduos perigosos, problemas ambientais. Tendo em conta a sua preocupação com as próximas gerações, não teme, Rui Rocha, o impacto dos resíduos radioativos a longo prazo? Nós tivemos essa discussão no debate de há um ano e, clarificando mais uma vez a posição da Iniciativa Liberal, nós somos pelo princípio da neutralidade tecnológica e, portanto, não temos nenhuma reação negativa à questão da energia nuclear. Temos uma dúvida, é se ela é viável economicamente hoje em Portugal. E eu entendo que neste momento não será, mas com a evolução da tecnologia poderá vir a ser. Agora, com esses requisitos, com esse requisito da viabilidade económica, a energia nuclear é uma energia limpa e uma energia capaz de escalar. E nós, na sociedade portuguesa e europeia, precisamos de uma base, uma fonte de energia estável, que depois seja complementada com as energias renováveis. E a União Europeia... Deixe-me só dizer, para terminar, que a posição avessa à energia nuclear teve consequências dramáticas na Alemanha, que ficou dependente do Sr. Putin porque desinstalou a sua capacidade e hoje está dependente do carvão, que é muito pior que a energia nuclear. A União Europeia quer melhorar a segurança das centrais nucleares para, por exemplo, os resíduos sejam eliminados de uma forma segura. De modo geral, a energia nuclear é vista como uma alternativa de baixas emissões de carbono em comparação com os combustíveis fósseis. Porque é que não vê uma oportunidade na energia nuclear? Antes de mais, esta questão da transição energética, mas também do combate às alterações climáticas, não se esgota na questão nuclear. Claro. E a Iniciativa Liberal, infelizmente, foi a única força política que votou contra a Lei de Bases do Clima e que se tem abstido sempre que o PAN apresenta iniciativas que visem concretizar a Lei de Bases do Clima, que é uma lei absolutamente fundamental para um país como Portugal, que é um dos mais afetados pelas alterações climáticas e, em particular, quando sabemos que são os mais pobres, os mais vulneráveis, que vão ser em Portugal afetados, seja pelo fenómeno das cheias, como ainda tivemos há meia dúzia de dias, que entra a água pela casa adentro das pessoas, ou até mesmo naquilo que são serviços públicos essenciais, como o metropolitano. Mas no que diz respeito ao nuclear, Portugal tem uma escassez de água brutal. Nós não podemos, até por força daquilo que é a tecnologia atual, tal qual como existe, estarmos a apostar no método de energia. Pode ser utilizada água do mar. Neste momento, tal qual como temos a tecnologia, Portugal não se pode dar ao luxo, tendo em conta a escassez de água grave que temos, em particular no sul do país. Já nos basta termos a Aliança Democrática a ter como varinha mágica e como solução para a escassez de água no Algarve, criar corredores de água, esquecendo-se que se hoje tira ao norte, amanhã de facto não vai ter água no país em lado nenhum. E se efetivamente precisamos de ter uma política coerente do ponto de vista da transição climática, deveríamos começar por
executar os mais de 429 milhões de euros do PRR que estão para ajudar a indústria a transformar-se numa indústria verde e que o Governo, mais uma vez, tem atrasado. E o PAN não deixará de ser um contraponto para garantir que o Governo tem uma agenda verde que permite incentivar as empresas, mas também as economias, porque uma economia de futuro em Portugal só pode ser uma economia verde. Nós sabemos que a transição climática ajuda os países a tornarem-se mais resilientes do ponto de vista económico e até mais competitivos. E é essa a visão que o PAN tem para trazer para o país, porque se queremos que Portugal, de facto, possa ter um futuro e um lugar até na Europa, deste ponto de vista, temos que proteger não apenas os valores ambientais, mas também a biodiversidade e travar este declínio. E, evidentemente, abraçar outros desafios. E sei que estamos também aqui a concluir. Sim, é a sua última palavra, Inês Sousa Real. Não posso deixar de referir que, de facto, nós não podemos perder esta oportunidade que vamos ter no dia 18 de maio para garantir que temos uma visão de futuro para o país, que é um debate que temos falhado, seja do ponto de vista do combate à violência de género, e isto é uma questão ideológica que separa muitos partidos na Assembleia da República, nomeadamente aqueles da extrema-direita que atentam contra os direitos das mulheres, os direitos dos animais, e lamento que a Iniciativa Liberal não tenha votado a favor do referendo das touradas, porque também aqui nos separa aquilo que é o marioalvismo da extrema-direita para termos a liberdade de defender os animais, ou a crise climática para lutarmos contra o negacionismo. E apelo por isso também aos portugueses que têm ao PAN mais a força de um grupo parlamentar. Muito obrigada. Obrigado, boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigada. O próximo debate na SIC e na SIC Notícias acontece na próxima quinta-feira entre PS e LIVRE, moderado pela Clara de Sousa. Desejo-lhe um bom resto de semana.